Tem gente que passa anos pedindo a mesma coisa: uma chance, uma mudança, uma vida melhor, mais dinheiro, mais paz, mais amor, mais reconhecimento. Mas quase ninguém para encarar a pergunta que dói. Será que você merece o que pede, ou só deseja o que vê os outros vivendo? Porque pedir é fácil. Difícil é se tornar a pessoa capaz de sustentar aquilo que tanto quer receber. Muita gente pede uma colheita que nunca plantou. Pede respeito sem caráter. Pede prosperidade sem disciplina. Pede uma porta aberta. Mas quando ela aparece, não tem preparo para atravessar. E talvez esse seja o ponto que ninguém gosta de ouvir. Talvez a vida não esteja te negando. Talvez ela esteja só te mostrando que desejo, sozinho, não constrói destino. Hoje eu vou te contar uma história incômoda. A história de alguém que vivia reclamando do que faltava, até perceber que o maior vazio não estava no mundo, estava dentro dele. E no meio dessa história, alguns provérbios vão aparecer não como frases bonitas, mas como leis que a vida repete para todo mundo. No final, você pode sair daqui com raiva ou com coragem, mas dificilmente vai sair do mesmo jeito hoje. O nome dele podia ser qualquer um, porque essa história se repete em muitas casas. Mas vamos chamar esse homem de Daniel. Daniel acordava todos os dias dizendo que sua vida estava travada. Dizia que merecia ganhar mais, que merecia ser reconhecido, que merecia viver em paz. Reclamava da falta de oportunidade, da ingratidão das pessoas, da sorte que nunca chegava. E sempre que via alguém vencendo, sentia uma mistura de inveja e revolta, como se o mundo tivesse feito um acordo secreto para deixar ele de fora. Só que quando ninguém estava olhando, a rotina de Daniel contava outra história. Ele começava coisas e não terminava. Fazia promessas e quebrava no mesmo dia. Gastava mais do que podia e culpava o salário curto. Tratava mal quem tentava ajudá-lo e depois dizia que estava sozinho. Sonhava alto, mas vivia pequeno nos hábitos. E esse era o detalhe que ele não queria enxergar. Daniel queria frutos sem raiz, colheita sem semente, respeito sem postura. Ele repetia pedidos ao céu, mas sua vida diária desmentia cada palavra. Até que um dia, sentado na calçada depois de mais uma decepção, ouviu um senhor dizer algo que parecia simples demais para mudar alguma coisa. Você colhe o que planta. Daniel quase riu. Aquela frase parecia velha, gasta, óbvia. Mas pela primeira vez, ela bateu diferente. Porque no fundo, ele sabia que não estava colhendo pouco. Estava colhendo exatamente o que vinha plantando havia anos. O problema não era apenas a falta de sorte. Era a soma silenciosa das escolhas pequenas, repetidas, esquecidas, que depois voltavam como resultado. Naquele instante, pela primeira vez, Daniel não se sentiu injustiçado. Sentiu vergonha. E vergonha, quando é sincera, pode ser o começo de uma mudança verdadeira. Só faltava encarar o mais difícil: admitir ali a própria responsabilidade inteira. Nos dias seguintes, Daniel tentou ignorar aquela frase, mas ela grudou na cabeça dele. Enquanto lavava o rosto, lembrava. No caminho para o trabalho, lembrava. Quando reclamava em voz alta, lembrava. Você colhe o que planta. E quanto mais pensava, mais percebia um erro que quase ninguém nota. Daniel sempre confundiu desejo com merecimento. Achava que querer muito uma coisa já o colocava perto dela, como se intensidade substituísse constância. Como se sonhar grande apagasse o fato de viver sem direção. Ele queria mudar de vida, mas não mudava de hábitos. Queria estabilidade, mas fazia tudo no impulso. Queria ser admirado, mas não era confiável nem nas pequenas promessas. E a vida tem um jeito duro de ensinar isso. De grão em grão, a galinha enche o papo. Só que Daniel queria o papo cheio sem aceitar o valor de cada grão. Deus ajuda quem cedo madruga. Só que ele continuava adiando, dormindo em cima das chances, tratando disciplina como prisão. Aos poucos, ele começou a entender
que o seu fracasso não vinha de um grande desastre, mas de pequenas omissões repetidas. Era a ligação que não fazia, a tarefa que deixava pela metade, o pedido de desculpas que o orgulho impedia, o dinheiro mal cuidado, o tempo desperdiçado. Nada parecia grave sozinho, mas tudo junto virava destino. E esse foi o momento em que Daniel percebeu uma verdade difícil. O problema não era apenas não receber o que pedia. O problema era estar se tornando, todos os dias, alguém incapaz de sustentar aquilo que dizia querer. Foi aí que a pergunta ganhou peso. Não era mais: por que isso não chega para mim? Passou a ser: quem eu sou quando ninguém vê? Porque o que você repete no escuro costuma explicar o que falta na luz da sua vida. A partir daí, Daniel começou a enxergar a própria vida com menos desculpa e mais verdade. E foi nessa fase que os provérbios deixaram de parecer frases antigas e viraram espelho. Primeiro veio o dinheiro. Daniel vivia pedindo prosperidade, mas todo mês tratava mal o pouco que tinha. Comprava por impulso, esquecia contas, desprezava planejamento e depois dizia que nasceu para sofrer. Como alguém quer muito, sem saber cuidar do pouco. A vida parece cruel, mas ela costuma testar em pequenas medidas antes de entregar grandes responsabilidades. Depois veio o respeito. Daniel dizia que queria ser valorizado, ouvido, levado a sério. Só que chegava atrasado, falhava com a palavra, fazia corpo mole, prometia além do que podia cumprir. E quem vive assim perde crédito sem perceber. Respeito não nasce do pedido, nasce da postura. Em seguida, veio a paz. Ele dizia que queria uma mente tranquila, uma rotina leve, um coração em ordem. Mas alimentava discussões, guardava ressentimentos, seguia gente ruim, consumia comparação o dia inteiro. Casa em ordem, vida em ordem. Só que dentro dele era sempre bagunça, e ninguém colhe serenidade plantando caos. Depois, Daniel percebeu algo ainda mais duro. Queria uma grande oportunidade, mas desprezava as pequenas tarefas. Achava que seu talento era especial demais para detalhes simples. Só que a vida observa justamente isso. Quem tudo quer, tudo perde. Quem não honra o pequeno dificilmente sustenta o grande. E havia também as companhias. Daniel pedia crescimento, mas andava cercado de gente acomodada, ressentida, barulhenta por fora e vazia por dentro, antes só do que mal acompanhado. Essa frase, que tantas vezes ele achou exagerada, começou a fazer sentido. Porque certas pessoas não apenas atrasam nossos passos, elas normalizam nossos piores hábitos. Aos poucos, Daniel percebeu que os provérbios sobrevivem porque resumem, em poucas palavras, erros que a humanidade insiste em repetir. Eles não são enfeites, são atalhos para verdades que custariam anos para aprender apanhando. E a pergunta ficou ainda mais séria. Se a sabedoria já avisou, por que tanta gente continua pedindo uma vida nova enquanto protege os velhos hábitos que mantêm tudo no mesmo lugar? Faltava ainda o amor. Daniel dizia que queria alguém leal ao seu lado, mas ele mesmo era instável, imaturo, ausente. Pedia profundidade oferecendo pressa. Pedia cuidado entregando confusão. A vida raramente entrega relações sólidas para quem ainda trata pessoas como distração ou remendo emocional para a própria carência diária. Mas entender não é o mesmo que mudar. Daniel já tinha percebido muita coisa e mesmo assim continuava escorregando nos velhos padrões. Até que a vida decidiu apertar onde mais doía. Surgiu no trabalho uma oportunidade que ele desejava havia anos. Não era perfeita, mas era a porta que podia tirar sua vida do lugar. O problema é que, quando pediram organização, ele improvisou. Quando pediram constância, ele entregou o esforço de última hora. Quando pediram confiança, seu histórico falou mais alto. A chance foi dada para outra pessoa. Naquele dia,
Daniel voltou para casa com uma raiva diferente. Não era da empresa, não era do chefe, não era dos colegas, era dele mesmo. Pela primeira vez, ele percebeu que não tinha perdido por falta de talento. Tinha perdido por falta de preparo. E essa verdade desmontou algo dentro dele. Sentado sozinho, ele lembrou de outro provérbio. Quem quer mel, aguenta as abelhas. Ele sempre quis o mel. Quis o reconhecimento, a estabilidade, o prêmio, a paz de finalmente vencer. Mas nunca aceitou direito às abelhas. A rotina chata, a repetição, o desconforto de amadurecer, a disciplina que ninguém aplaude, a renúncia que ninguém vê. Foi ali que Daniel entendeu que merecimento não cai do céu como presente. Merecimento se constrói no secreto, quando ninguém está olhando. E mesmo assim, você escolhe fazer o certo. A perda daquela chance doeu, mas abriu os olhos dele de um jeito que nenhum conselho tinha conseguido abrir. Ele chorou de frustração, mas junto com a dor, nasceu um tipo novo de força. Não a força de quem promete mudar amanhã, e sim a de quem decide começar naquela noite. Sem plateia, sem discurso bonito, sem culpar mais ninguém. Só com a coragem de admitir: eu pedi muito, mas me preparei pouco até aqui também. No dia seguinte, a vida de Daniel ainda era a mesma por fora. O salário não mudou, a casa não ficou maior, os problemas não evaporaram. Mas alguma coisa tinha mudado por dentro, e isso alterava tudo. Daniel entendeu que merecer não é ser perfeito, é ser coerente. É alinhar o que você pede com o que você pratica. Quem pede crescimento precisa crescer por dentro antes de crescer por fora. Quem pede confiança precisa se tornar confiável primeiro. Quem pede colheita precisa respeitar o tempo do plantio. A pressa é inimiga da perfeição. Daniel começou pequeno. Arrumou o que estava bagunçado. Cumpriu o que prometeu. Chegou no horário. Pediu perdão onde devia. Parou de gastar para aparecer. Calou desculpas que repetia há anos. E nada disso parecia grandioso. Era lento, até humilde demais. Mas existe um outro provérbio que explica bem esse tipo de transformação. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que muda a vida nem sempre é uma decisão explosiva. Muitas vezes é uma escolha pequena, correta, repetida. Com o tempo, Daniel percebeu que a vida não estava segurando suas bênçãos por crueldade. Em muitos momentos, ela só estava esperando consistência. Porque receber é uma parte da história, sustentar é outra. E talvez essa seja a resposta mais sincera para a pergunta deste vídeo. Às vezes, você não está sendo negado, está sendo preparado. E às vezes nem isso. Às vezes, você só está sendo confrontado com a distância entre o que pede e o que faz todos os dias. Quando essa distância diminui, o caminho muda. Não porque o universo finalmente resolveu sorrir, mas porque você deixou de sabotar, com hábitos fracos, aquilo que sua boca dizia desejar. E essa mudança, apesar de silenciosa, costuma ser o começo das maiores viradas reais. No fim, Daniel não recebeu tudo de uma vez. Não existe mágica nessa história. O que aconteceu foi mais verdadeiro do que isso. Ele parou de viver como vítima e começou a viver como responsável. E quando isso acontece, a vida pode até continuar difícil por um tempo, mas deixa de ser confusa. Porque você passa a entender a lógica por trás dos resultados. Então eu volto à pergunta do começo. Será que você realmente merece o que pede? Não no sentido de valor como ser humano, porque todo ser humano tem valor, mas no sentido de preparo, postura, constância e caráter para sustentar aquilo que deseja. Talvez hoje a resposta doa, talvez ela até humilhe um pouco, mas uma verdade que dói ainda vale mais do que uma mentira confortável. Se você quer uma vida diferente,
Pare de pedir apenas o resultado e comece a construir a pessoa capaz de carregá-lo. Plante melhor. Aguente o processo. Honre o pequeno. Organize-o dentro. Porque, no fim das contas, a vida quase sempre responde com justiça ao que repetimos todos os dias a partir de hoje. E se esse vídeo falou com você, se inscreva no canal e curta o vídeo.